Hoje eu vou falar tudo sobre ansiedade para vocês. Quais são os tipos de ansiedade que existem e se você tem uma ansiedade, qual delas você se encaixa? E eu vou falar principalmente sobre a visão psicanalítica da ansiedade, já que esse canal tem a psicanálise como um dos seus assuntos principais. Então, se você quer aprender sobre a ansiedade, saber exatamente como que é a visão dela na psicanálise e qual tipo de ansiedade exatamente você tem, vem comigo no vídeo de agora que tá imperdível, mas é claro que depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Se você gosta de aprender sobre psicanálise, sobre hipnose, sobre o autoconhecimento, sobre a mente humana, se inscreve aqui no canal para você aprender tudo sobre a psicanálise, a hipnose e a mente humana no geral. A primeira ansiedade que a gente vai falar ali é a ansiedade neurótica. Como que a gente define a ansiedade neurótica? A ansiedade neurótica é uma ansiedade de estrutura, mas é uma ansiedade que tem o princípio de te proteger com relação a algo específico. Então, um tipo de ansiedade neurótica, por exemplo, é uma fobia. A fobia é um tipo de ansiedade neurótica, porque é um disparo que vem com relação a algo específico. Pode ser que você tenha ansiedade neurótica com relação à autoridade, sempre que você vê alguém de autoridade chegando, um professor, um chefe, o seu pai. Ela é basicamente definida como um sentimento de apreensão com relação a um perigo não específico. E olhando dentro da visão psicanalítica, por que a pessoa tem esse tipo de ansiedade, né, com relação a algo específico ali, uma situação específica? Na infância dela, ela passou algum tipo de problema relacionado com ele, diretamente ou indiretamente. Por exemplo, imagina que a pessoa sente ansiosa, sente meio com falta de ar quando começa a chover, sempre que chove. Não necessariamente ela vai ter uma fobia da chuva, mas ela fica mais agitada, mais ansiosa quando está chovendo. Pode ser que ela tenha algum problema com a chuva, especificamente com a chuva, né? Mas provavelmente nesse contexto, por exemplo, se a gente pegar nesse exemplo chuva, pode ser que o dia que a mãe dela morreu, que foi, sei lá, um dia muito triste para ela, um dia muito horroroso, é um dia que estava chovendo, então a chuva lembra a morte da mãe. Ou seja, percebam que não é um vínculo direto, é um vínculo indireto. Poderia ser a mesma coisa com um bolo de fubá. Podia ser que o dia que ela comeu o bolo de fubá a primeira vez foi o dia que ela sofreu um trauma muito forte, que ela quase morreu afogada. E aí pode ser que a mente dela interprete que bolo de fubá lembra aquele dia, aquela sensação, não especificamente o momento, mas o dia, né, a emoção geral daquele dia. Então a ansiedade neurótica é quando você tem um sentimento de apreensão, de nervosismo, né, até mesmo de falta de ar, como a própria crise de ansiedade costuma ser, mas com relação a algo específico, seja um lugar, uma pessoa ou um tipo de momento, de ocasião. Depois nós vamos para a ansiedade moral. A ansiedade moral recorre do conflito do ego com o superego. E se você não sabe o que é ego e o que é superego, entra aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card que eu expliquei tudo sobre eles. A ansiedade moral, resumindo, é quando o superego ele reprova as atitudes do ego. O que é o superego? O superego, resumindo aqui pra vocês, depois vocês vão lá ver o vídeo, tá? Mas é aquela coisa de punição, aquela coisa de moral, aquela coisa de valor, aquela coisa de remorso, de culpa, aquele senso do certo, do errado, do que pode e do que não pode. O que seria o ego? Seria a minha consciência, né? Seria o meu saber quem eu sou, o senso do eu, né? Da individualidade. Então quando o meu eu faz alguma coisa que o meu superego, ou seja, o meu super eu, reprova, então eu vou ter um conflito moral. Imagina, por exemplo, que ele não cuida dos pais. Os pais estão idosos e ele não está cuidando dos pais porque ele está envolvido ali com a carreira dele, ele não consegue dar atenção para os pais. E aí, de repente, os pais falecem e ele fica se sentindo mal, ele fica se sentindo culpado porque ele não cuidou dos pais. Então, nesse caso, existe uma ansiedade moral, porque ele começa a se sentir mal, começa a se sentir nervoso e aflito, porque ele acha que não fez o que deveria ter feito, ou que ele fez errado, ou que ele não fez o suficiente. Então, a ansiedade moral é com relação à moralidade mesmo, com relação a algo que você não consegue fazer, ou que você devia estar fazendo e não fez. Pode ser com relação, por exemplo, a uma pessoa que é homossexual e ela não consegue deixar de ser, obviamente não tem como, mas o superego dele fala que ele não deveria ser, fala que isso é errado. Então ele se sente culpado, ele sente aquela ansiedade moral porque ele não consegue deixar de fazer uma coisa que ele acha que é errado. Então a ansiedade moral é o mesmo sentimento de ansiedade, porém ela provém dessa reprovação, dessa autorreprovação que a pessoa tem com si mesma.
Depois nós temos a ansiedade realística. A ansiedade realística é bem fácil, até o nome já diz tudo, né? A ansiedade realística é quando há um perigo real. Então é quando seu coração dispara, quando você fica agitado, mas existe um motivo. Imagina que, por exemplo, você tá passeando no zoológico e de repente você olha pro lado e as cobras fugiram ali. E elas estão todas ali em volta do seu pé. Você vai ficar nervoso, vai ficar agitado. Por quê? Porque tem o perigo da picada da cobra, o perigo do veneno, o perigo da morte. Ou, por exemplo, você tá andando numa rua escura e de repente vê dois caras te seguindo. Ou então, sei lá, você tá andando numa fazenda e de repente vê um boi vindo atrás de você. Ou seja, nesses exemplos existem um perigo real, não é invenção da pessoa, não faz parte da estrutura dela ou dos traumas que ela passou na infância. E isso tudo são perigos reais que realmente atentam diretamente contra a nossa vida ou a nossa integridade física. Então por isso é considerado uma ansiedade realística, porque é um sentimento que você tem de agitação, de ansiedade com relação a algo que realmente tem um motivo para existir. Agora, lógico que a partir de uma ansiedade realística você pode atribuir, desenvolver outro tipo de ansiedade. Mas se você só sentiu aquele sentimento de desconforto, aquele sentimento ansioso, de nervosismo com relação a um tipo de situação que tinha motivo realmente, então é considerado só uma ansiedade realística. E é das que tem aqui a mais inofensiva, digamos, na verdade que a intenção dela é nos proteger. E agora vamos à famosa ansiedade generalizada, a famosa TAG, ou TAG, que é TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que eu aposto que é essa que você estava esperando eu falar o vídeo inteiro, né? Então, o transtorno da ansiedade generalizada, segundo o manual da classificação de doenças mentais, o DSM-5, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por 3 ou mais seguintes sintomas, que é inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. Então, resumindo aqui, o que acontece na ansiedade generalizada? Nesse tipo de ansiedade, ela não tem um motivo específico, como a gente deu nos outros exemplos aqui. Então, nesse caso da ansiedade generalizada, ela sente ansiedade o dia inteiro, com tudo. Então, ela sente ansiedade com relação ao trabalho, na vida pessoal, com relação à vida amorosa, no dia a dia, na hora até de pagar uma conta ela pode se sentir ansiosa, na hora de dormir. Então ela tem dúvida com relação a tudo, com relação a ela. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu tô fazendo bem? Será que eu não tô? O que ele tá pensando de mim? O que ele não tá? Então a cabeça dela fica fervilhando o dia inteiro, o tempo todo. Por isso que é classificado como doença, A doença específica aqui de ansiedade, quando se fala em doença, é ansiedade generalizada, porque a pessoa vive assim 24 horas por dia. E por que tem a fadiga? Normalmente quando a pessoa está ansiosa, ela está estressada, ela está agitada, ela tensiona também toda a musculatura. Então é normal ela sentir muita dor no corpo por causa da ansiedade, justamente por tensionar a musculatura o tempo todo. E aí ela acaba ficando fadigada por estar cansada mentalmente e fisicamente. Fisicamente por causa das contrações constantes e mentalmente por causa do excesso de pensamentos. E por conta disso também ela acaba tendo uma dificuldade de se concentrar, afinal, não tem como se concentrar com um monte de pensamentos o tempo todo na cabeça, e isso acaba atrapalhando várias áreas da vida, principalmente a profissional. E como eu falei, a perturbação do sono vem por causa do excesso de pensamentos e a tensão muscular por causa do nervosismo, do estresse que ela passa o dia inteiro. Também pode acontecer palpitações e o coração dela começar a ficar muito disparado. Se a crise de ansiedade vier mesmo e vier muito forte, ela começa a sentir o coração palpitando. E por consequência vai também desenvolver uma falta de ar, o que vai fazer ela ter a impressão de que ela está passando mal e que ela vai morrer. Ela sente que como se fosse acontecer alguma coisa com ela, que é bem semelhante à síndrome do pânico. Bom, resumindo aqui pra vocês então, temos a ansiedade neurótica, ansiedade moral, ansiedade realística e ansiedade generalizada. Na ansiedade neurótica, quando você fica ansioso com relação a algo específico, alguma situação determinada. Na ansiedade moral, você fica ansioso com relação a uma culpa que você sente com algo que você deveria fazer e não fez, ou algum tipo de culpa, de remorso. Na ansiedade realística, é quando você fica ansioso, mas existe um perigo real de vida ou contra a integridade física sua, ou de alguém que você ama ou gosta, ou de alguém que você se importa no geral.
e a ansiedade generalizada, que é um transtorno de ansiedade geral mesmo, como o nome diz. Então não tem motivo específico, ela fica o tempo todo e ela entra aí na sua vida em todas as áreas e em qualquer situação. Se você gosta do mundo do autoconhecimento, quer aprender psicanálise, mas não quer fazer um curso extenso e completo, caro como ele é, ou então um curso de psicologia que ainda é maior e demanda mais tempo, eu tenho o meu curso de psicoterapia com orientação psicanalítica, que é um curso onde eu pego tudo que é de mais importante, de mais profundo, que é de mais usado na psicanálise e coloco num curso menor, que é registrado pela Biblioteca Nacional e pela Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Esse curso é totalmente online, contém apenas 4 avaliações e alguns trabalhos extras para você se formar e ser um psicoterapeuta. Após você se formar, você já pode trabalhar e abrir a sua clínica, desde que você só atenda demandas que foram ensinadas no curso. Então, se você quer ser um psicoterapeuta, quer aprender a trabalhar com a psicanálise sem necessariamente fazer o curso completo, clica no primeiro link da descrição aqui, que eu deixei o link do curso para vocês. E também no segundo link da descrição vai ter o conteúdo programático para você dar uma olhada no que eu ensino nesse curso. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês têm algum tipo de ansiedade, em qual se encaixa mais pra vocês. Se inscrevam no canal se não for inscrito, porque aqui eu vou soltar muito conteúdo com relação a doença psicossomática, doenças no geral. Deixa o seu like se você não deixou ainda e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!